Você sabe me dizer a idade dos principais personagens de O Senhor dos Anéis? Por exemplo, Gandalf ou Gimli? A idade de Tom Bombadil? Afinal, qual a idade do mundo? A idade de Galadriel vai te surpreender. Acredite, ela tem dezenas de milhares de anos e eu vou te provar. Vem comigo nesse vídeo para saber a idade desses e tantos outros personagens. Tenho certeza que você não sabe quantos anos a maioria deles tem. Para falar sobre a idade dos personagens, vou usar como referência o dia em que a Sociedade do Anel deixa Valfenda. Esse dia foi 25 de dezembro de 3018 da Terceira Era. Essa vai ser a referência, pois todos ainda estavam vivos e o ano já estava para acabar. A derrota de Sauron aconteceu no dia 25 de março de 3019, apenas 3 meses após a saída da comitiva. Falarei aqui dos personagens principais que aparecem na trilogia dos livros de O Senhor dos Anéis. Vou começar a falar a idade dos personagens em forma decrescente, dos mais novos aos mais velhos, primeiro daqueles que nasceram na Terceira Era, depois os que nasceram na Segunda e Primeira Eras, depois Anos das Árvores e por último aqueles que nasceram no princípio dos tempos. Isso mesmo, tem personagens que nasceram antes mesmo da criação do mundo. Então, no dia em que a sociedade partiu de Valfenda, a mais nova de todas era Elwyn. Ela tinha apenas 23 anos de idade, seu irmão Elmer tinha 27. Pippin era o mais novo dos hobbits, ele tinha 28 anos, Sam 35, Merry 36 e Frodo, o mais velho dos quatro, 50 anos de idade. Bilbo Bolseiro na época estava com 128 anos. Faramir tinha a mesma idade que Sam, 35 anos. Seu irmão, Boromir, 40. O rei de Rohan, Felden, 70 anos. Já o regente de Gondor, Denethor, estava com 88 anos. Aragorn era descendente dos Númenóreanos. A esse povo, Eru Ilúvatar, o deus supremo do mundo, deu uma longevidade maior que a de todos os outros homens. Por isso, nessa época em que a Sociedade do Anel foi formada, Aragorn tinha 87 anos. Anãos têm vida longa, vivem em média 250 anos, embora alguns viveram mais de 300, por exemplo Dwalin, que viveu 340 anos. Gimli ainda era um jovem anão com apenas 139 anos. Como todos sabem, o tempo de vida de Gollum foi aumentado devido ao poder do Um Anel. E por isso se tornou uma criatura horrenda com uma idade de 588 anos, tendo em vista que o tempo médio de vida de sua raça é de um pouco mais de 100 anos de vida. Arwen Undomium nasceu no ano 241 da Terceira Era, então nessa época ela estava com 2.777 anos. Já Legolas é impossível saber sua idade, pois Tolkien não deixou escrito em lugar algum. O elfo não é mencionado em nenhum momento anterior a 3018 da Terceira Era. Mas no decorrer da história dá a entender que ele tem sim milhares de anos. Mas não vou definir aqui um número exato porque isso é impossível, pois ele pode ter nascido tanto na Terceira quanto na Segunda Era. Elrond nasceu no ano 532 da Primeira Era. Na época dos eventos de O Senhor dos Anéis, ele estava com 6.517 anos. Agora vem a parte mais difícil, a idade de Galadriel e de alguns outros personagens. A complicação é devido à contagem dos anos anteriores à Primeira Era. E lógico que no final do vídeo você verá que mereço o seu like e sua inscrição. Então aproveite que estou te lembrando agora e clique nesses botões. Também deixarei links dos livros de Tolkien para que você compre os seus ou dê de presente a alguém. Assim que o canal fizer 30 mil inscritos, farei uma live em agradecimento e passarei a fazer lives semanais. Por isso se inscreva no canal e ative as notificações. Quando o mundo foi criado, não existiu o Sol e nem a Lua, por isso o tempo era contado de uma forma diferente. Na verdade, esse assunto é um pouco complexo, pois, além de ser muito técnico, o autor alterou os textos que falavam sobre a contagem dos tempos. E para entender como era essa contagem é também um pouco difícil, mas vou deixar esse assunto bem fácil para entender. Para facilitar até mesmo para as pessoas que não têm afinidade com esse universo criado por Tolkien, entendam que existe um deus superior que se chama Eru Ilúvatar. E antes mesmo do mundo do próprio universo existir, ele criou os Ainur, seres angelicais que ficaram encarregados de construir e dar forma ao mundo. Dentre os Ainur, existem duas classes, os Valar, os poderes do mundo. Esses são os Ainur mais poderosos, já os Ainur menos poderosos são chamados de Maiar. Essas informações vão ajudar tanto para entender a contagem do tempo quanto a idade de alguns personagens. Antes do Sol e da Lua existirem, o tempo era contado em anos valianos, mas quando eles foram criados, passou a ser contado em anos solares, ou anos mortais. Os anos solares são exatamente iguais ao tempo aqui da Terra. Em 1937, Tolkien escreveu que um ano valiano correspondia a 10 anos solares. No ano de 1951, ele mudou isso para 9,582 anos solares. Em 1957, Tolkien fez outra alteração, e essa ficou definitiva. Um ano valiano tinha 144 dias,
e cada dia valiano correspondia a um ano solar, ou seja, um ano valiano é igual a 144 anos solares. Como podem ver, essa alteração expandiu imensamente o período de tempo. É possível fazer um vídeo só para falar das contagens do tempo. Diga nos comentários se você acha isso interessante e se quer saber mais. Muito bem, agora para falar da idade de alguns personagens vai ficar bem mais fácil. E fique preparado, você vai se assustar com a idade de alguns deles. Galadriel nasceu no ano 1362 dos Anos das Árvores. Nessa era o tempo contado era o ano valiano, e durou até 1500. Se ela nasceu em 1362, nessa era ela viveu por 138 anos valianos, o que corresponde a 19.872 anos solares. Então, no total, contando os anos valianos, a primeira, segunda e terceira eras, quando a comitiva partiu em sua missão, Galadriel tinha apenas 26.921 anos de idade. Ela era uma das pessoas mais velhas da Terra-média. Vi muitos comentários na internet falando que na série Anéis de Poder, Galadriel ainda era jovem, o que justificava aquela arrogância. Então, está aí, na Segunda Era, época em que a série se passa, ela tinha mais de 20 mil anos de idade, realmente muito jovem. Quanto a Celeborn, seu marido, não é falado o ano de seu nascimento, mas por volta do ano 52 da Primeira Era ele conheceu Galadriel e se apaixonaram. Antes da Primeira Era eram os Anos das Árvores, e como já vimos, nessa época a contagem era o ano valiano. Então, provavelmente Celeborn tinha uma idade parecida com a de Galadriel. O elfo Círdan, senhor dos Portos Cinzentos, e Glorfindel, elfo que morreu na Primeira Era e depois foi ressuscitado por suas ações nobres que o levaram à morte. Na Segunda Era ele foi enviado para a Terra-média como emissário dos Valar, e é ele quem salva Frodo do ataque dos Nazgûl. No filme, o elfo foi substituído por Arwen. Tanto Círdan quanto Glorfindel nasceram nos Anos das Árvores. Círdan provavelmente é mais velho, ele deve ter nascido entre 1050 e 1100 anos dos Anos Valianos. Então ele tem por volta de 64.649 ou 71.849 anos, aproximadamente. Glorfindel nasceu entre 1100 e 1400 dos Anos Valianos, então ele tem uma idade aproximada de Círdan, ou seja, bem mais novo e tem a idade de Galadriel. O tempo só passou a ser contado assim que o mundo foi criado. Gandalf, Sauron, Radagast e Saruman são Maiar, ou seja, anjos criados por Eru Ilúvatar. Então é impossível saber a idade deles, pois pode ser que se passaram milhões de anos, ou até bilhões, antes que o mundo fosse criado. Mas é possível saber o tempo que eles passaram no mundo, ou seja, é possível saber a idade do mundo. Do momento em que o planeta foi criado até o último ano dos Anos das Árvores, se passaram 5.000 anos valianos, o que corresponde a 720 mil anos solares. Então, no dia em que a Sociedade do Anel sai de Valfenda, eles tinham 729.049 anos. Tom Bombadil, ao que tudo indica, tem a idade do mundo. Escreva nos comentários se você se surpreendeu com essas idades, tanto dos mais novos quanto dos mais velhos. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.